E se eu te contasse que na história dos reis magos, um deles nunca conseguiu chegar até Jesus? Todos conhecem Melquior, Gaspar e Baltazar, mas o que poucos sabem é que originalmente eram 4 sábios que se prepararam para essa jornada sagrada. Hoje vou compartilhar com você a incrível história de Artaban, o 4º sábio, e explicar por que ele nunca é mencionado nos relatos que conhecemos. Uma história que vai te fazer refletir sobre o verdadeiro significado da fé e da compaixão. Se este vídeo tocou seu coração, deixe um like agora, como um gesto de fé, para que Deus derrame bênçãos sobre sua vida. Hoje, vamos explorar uma história que não está nas Escrituras, mas que traz lições profundas para a nossa caminhada espiritual. É importante esclarecer que a história de Artaban não faz parte da Bíblia, mas foi escrita por Henry Van Dyke em 1895 em um livro chamado O Outro Homem Sábio. No entanto, como muitas parábolas, ela nos ajuda a compreender verdades espirituais que encontramos nas Escrituras. No capítulo 2 de Mateus, lemos sobre magos vindos do Oriente que seguiram uma estrela para encontrar Jesus. A Bíblia não especifica e quantos eram nem seus nomes. A tradição dos 3 reis surgiu depois, baseada nos 3 presentes mencionados: ouro, incenso e mirra. Artaban, segundo a história, era um estudioso das estrelas e das antigas profecias, assim como seus 3 amigos. Quando a estrela de Belém apareceu, ele reconheceu o sinal e se preparou para a jornada. Ele também separou presentes valiosos para o rei recém-nascido: uma safira azul, um rubi vermelho e uma pérola branca perfeita. Esses presentes tinham significados profundos. A safira representava o céu e a verdade, o rubi simbolizava o sangue e o sacrifício, e a pérola, a pureza e a perfeição. Cada presente refletia algo sobre quem Jesus seria: o que viria do céu, se sacrificaria pelo seu povo e traria a redenção com sua pureza. Artaban planejou se encontrar com os outros 3 sábios em um ponto específico para seguir juntos até Belém. Ele preparou seu melhor camelo e partiu, confiante de que encontraria o rei prometido. No entanto, o plano de Deus para Artaban era diferente. E muitas vezes, em nossa vida, planejamos um caminho, mas Deus tem outro propósito. Como diz Provérbios 16:9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Se você acredita que Deus pode mudar sua história, escreva "Nada é impossível para Deus" nos comentários. Logo no início de sua jornada, Artaban se deparou com um dilema moral. Ao passar por uma aldeia, encontrou um homem gravemente doente, abandonado à beira da estrada. Artaban parou para ajudar, mas percebeu que o homem precisava de cuidados médicos que custavam dinheiro. Ele teve que escolher entre seguir rapidamente para não perder o encontro com os outros magos ou usar um de seus presentes para salvar aquela vida. Artaban escolheu a compaixão e entregou sua safira para pagar pelos cuidados médicos, ficando até ter certeza de que o homem estava seguro. Esse atraso, no entanto, fez com que ele perdesse o encontro com os outros sábios. Quando chegou ao ponto combinado, encontrou apenas uma mensagem. Eles já haviam partido para Belém, mas Artaban não desistiu. Continuou seguindo a estrela, determinado a encontrar o rei, mesmo sozinho. Contudo, ao chegar em outra cidade, ele encontrou soldados de Herodes capturando crianças para vendê-las como escravas, parte da perseguição que resultaria no massacre dos inocentes mencionado na Bíblia. Mais uma vez, Artaban teve que escolher entre seguir sua busca pelo rei ou intervir para salvar aquelas crianças. Sem hesitar, ele usou seu rubi para comprar a liberdade delas. Enquanto os outros magos seguiam diretamente para Belém, trazendo seus presentes, Artaban estava ocupado vivendo os princípios que Jesus mais tarde ensinaria. Em Mateus 25:40, Jesus disse:
Em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Artaban, sem perceber, estava servindo a Jesus ao servir aos necessitados. E isso nos leva a uma reflexão. Quantas vezes buscamos Jesus em lugares sagrados e experiências espirituais, mas ignoramos sua presença nos necessitados ao nosso redor? Se você acredita que Jesus é o Senhor, escreva nos comentários: Jesus é meu Senhor. Os anos passaram e Artaban continuou sua busca. Seu cabelo escureceu, depois ficou branco e suas costas se curvaram com o peso dos anos. Mas ele nunca desistiu. Viajou por cidades e países, sempre perguntando sobre o rei que nasceu sob a estrela. Mesmo com a esperança intacta, ele nunca perdeu a compaixão. Onde quer que passasse, ajudava os necessitados, confortava os aflitos e partilhava o que tinha, guardando a última joia, a pérola branca, para quando finalmente encontrasse Jesus. Em Hebreus 10:36, aprendemos que necessitais de perseverança para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, recebais a promessa. Artaban é um exemplo dessa perseverança inabalável, dessa esperança que não se apaga, mesmo quando os anos passam sem uma resposta clara. Sem perceber, ele estava vivendo o verdadeiro significado de ser um seguidor do Messias, mostrando em ações práticas o amor que Jesus veio ensinar. Cerca de 30 anos depois de começar sua jornada, Artaban, já ancião, ouviu falar de um profeta chamado Jesus, que realizava milagres na Judéia. Seu coração se encheu de esperança. Poderia ser ele o rei que Artaban procurava? Com sua última joia, a pérola branca, Artaban partiu para Jerusalém, esperando finalmente encontrar o rei prometido. A jornada foi difícil para seu corpo envelhecido, mas sua determinação nunca vacilou. Contudo, ao chegar à cidade, descobriu que Jesus havia sido preso e condenado à morte. A cidade estava em tumulto com a notícia da crucificação. Parecia que, mais uma vez, Artaban havia chegado tarde demais. Enquanto caminhava pelas ruas de Jerusalém com o coração pesado, Artaban viu soldados romanos conduzindo prisioneiros para serem vendidos como escravos. Entre eles, havia uma jovem mãe implorando por misericórdia, temendo pelo futuro de seus filhos. Artaban, sem hesitar, ofereceu sua última joia, a pérola branca, para comprar a liberdade daquela mulher e dos outros prisioneiros. Naquele exato momento, a terra tremeu sob seus pés, como o terremoto que, segundo os evangelhos, ocorreu quando Jesus morreu na cruz. Um pedaço de parede caiu, atingindo Artaban. Caído e ferido, o ancião percebeu que sua longa jornada estava chegando ao fim. Ele havia usado todos os presentes destinados ao rei, mas nunca o encontrou pessoalmente. Sentiu-se como se tivesse falhado em sua missão. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Ali, na rua de Jerusalém, uma luz brilhou e uma voz suave falou ao seu coração: Artaban, meu fiel servo, não te entristeças. 3 vezes me deste presentes. Vi tua safira nas mãos do curandeiro, que salvou uma vida. Vi teu rubi libertando crianças inocentes. E agora vi tua pérola resgatando os cativos. Em verdade te digo, o que fizeste aos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Essa revelação final nos traz a maior lição da história de Artaban. Servir aos necessitados é servir a Cristo. Os outros magos encontraram Jesus como um bebê e lhe ofereceram presentes. Mas Artaban, através de sua compaixão ao longo de décadas, serviu ao Cristo vivo presente nos sofredores. Jesus ensinou isso claramente em Mateus 25, na parábola do julgamento das nações. Ali, ele se identifica com os famintos, sedentos, estrangeiros, nus, doentes e prisioneiros.
O que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. A história de Artaban, embora não bíblica, captura perfeitamente essa verdade espiritual profunda. Ele nunca chegou a Belém, nunca viu o menino Jesus, mas encontrou Cristo, todos os dias ao longo de sua jornada, nas pessoas que ajudou. Se você acredita que Deus está trabalhando em sua vida, mesmo quando você não vê os resultados, escreva "Creio na providência divina" nos comentários. Algo poderoso vai acontecer em sua vida. Assim, aprendemos porque o quarto sábio não aparece na história como conhecemos. Seu caminho não era estar em Belém com os outros, mas viver uma jornada de fé e ação que duraria décadas. Sua missão não era apenas levar presentes a um rei, mas ser as mãos e o coração desse rei no mundo. E talvez, em sua própria jornada, você também descubra que Jesus está te chamando para encontrá-lo nas pessoas ao seu redor, nas oportunidades de compaixão e serviço que surgem em seu caminho. A lição mais poderosa de Artaban é que o caminho para Jesus muitas vezes não é uma linha reta, mas uma jornada de compaixão, sacrifício e amor em ação. Às vezes, os desvios são exatamente onde Deus quer que estejamos. Clique no vídeo, na tela, para descobrir outra história inspiradora que fortalecerá sua fé e transformará sua vida.